Aula Risco e Custo de Capital. Parte 2. Custo do capital próprio, uso do CAPM. A primeira noção de custo do capital próprio é a taxa exigida pelo acionista. O acionista é dono da empresa, ele determina a taxa que exige e os gestores, a empresa tem que trabalhar para remunerar o capital àquela taxa. Essa taxa determinada tem como primeira noção, primeiro determinante, o custo de oportunidade. A partir das alternativas que o acionista tem de aplicação. E este custo de oportunidade, ele tem que olhar o quê? Ele tem que olhar o risco. Conforme nós discutimos muito naquela nossa figura básica. E aí nós temos a noção da taxa livre de risco, mais um prêmio pelo risco. E o modelo hoje mais utilizado é o CAPM, que tem exatamente esta noção. Alternativamente, nós temos o modelo de dividendos e a noção de custo de captação, aqui captação de capital de terceiros, mais delta risco. Nós vamos deixar essas duas abordagens de lado por enquanto. Aqui nós temos a noção, o conceito, taxa livre de risco mais delta risco. Nós vimos na aula passada esta noção aplicada na CML, taxa livre de risco mais prêmio pelo risco, e no CAPM, na SML, taxa livre de risco mais prêmio pelo risco, e aqui em função do beta. O custo do capital próprio, nós vamos adotar este modelo, que é hoje o modelo mais utilizado por estudiosos, analistas, empresas no mundo todo para calcular o custo do capital próprio. Então está aqui o CAPM e o desafio agora é encontrar as informações necessárias para chegarmos no custo do capital próprio. Nós temos três informações básicas necessárias: a taxa livre de risco, o prêmio pelo risco e o beta. Nesta parte da aula, nós vamos falar sobre dois elementos, a taxa livre de risco e o prêmio pelo risco. Primeiro, a taxa livre de risco, que está aqui nesse cantinho. Taxa livre de risco. Primeiramente, da Modaran. Ele apresenta dois títulos básicos, e estou olhando lá nos Estados Unidos, dois títulos básicos, as Treasury Bill e as Treasury Bond, ou seja, as letras do Tesouro e os títulos de dívida do Tesouro. Esses títulos, essas letras são de curtíssimo prazo e essas de longo prazo. O autor apresenta as duas possibilidades, usando títulos de curto prazo e títulos de longo prazo, caso o horizonte de investimento do investidor seja de longo prazo. Recorrendo a Brilley Myers, parece-me que estes autores deixam muito claro que os títulos que devem ser usados como taxa livre de risco são as letras, os títulos de curto prazo. Parece-me claro que esses autores estão afirmando o seguinte: os títulos que realmente são sem risco são esses de curtíssimo prazo. Então, estes é que deveriam ser usados. Parece-me que é o que está claro a partir destes autores. Quando nós olhamos o Ross e os outros autores que escreveram este livro juntamente com ele coloca a possibilidade das letras, que são esses títulos de curto prazo, e diz o seguinte: olha, se o projeto tem uma vida útil longa, pode-se usar uma taxa média de um ano estimada. Ele continua o quê? Em taxas de curto prazo. E como ele calcula essa taxa média de um ano estimada? Ele pega os títulos de longo prazo, os bonds, e tira um prêmio histórico. Então veja o seguinte, é uma forma de, a partir dos títulos de longo prazo,
chegar numa taxa média estimada de curto prazo. Porque ele está pegando o título de longo prazo e retirando, fazendo a subtração do prêmio histórico. Então, ele está olhando a curva de juros de longo prazo e tirando dela a taxa implícita de curto prazo. Estes mesmos autores, Ross e os outros colegas dele, neste livro, eles colocam a possibilidade de se usar taxas de longo prazo. Veja que mesmo assim, eles colocam que, se isso for usado, é preciso selecionar títulos do Tesouro cujo vencimento corresponde exatamente ao do projeto específico. A correspondência teria de ser exata, os autores afirmam, pois, embora os títulos do Tesouro estejam, em tese, próximos da inadimplência zero, eles têm risco de taxa de juros. Ou seja, quando esses autores colocam a possibilidade de se usar para taxa livre de risco taxas de longo prazo, na própria argumentação, eles trazem os argumentos para se usar taxas de curto prazo. Então aqui tem uma discussão, vários autores no mundo inteiro usam, às vezes, taxas de curto prazo, às vezes taxas de longo prazo. Mas para mim fica claro que, principalmente a partir desses autores, Brearley e Myers, as taxas que não têm risco são as de curto prazo. E como estamos falando de taxa livre de risco, essas é que deveriam ser usadas. Agora, sobre o prêmio pelo risco de mercado. Essa aqui é a formulinha do prêmio pelo risco de mercado e vamos tratar um pouquinho sobre isso. Damodaran, ele calcula esse prêmio a partir de dados históricos, olhando historicamente quanto as ações ganharam sobre as letras do Tesouro ou sobre os bonds, as dívidas do Tesouro, dependendo da taxa livre de risco utilizada. Se utilizou taxa de livre de curto prazo, é o prêmio sobre as taxas de curto prazo. Se utilizou taxa livre de risco de longo prazo, é o prêmio sobre as taxas de longo prazo. O Ross e os outros, no livro, eles trazem duas abordagens. O uso de dados históricos, conceitualmente a mesma coisa que Damodaran apresentou, e o uso do modelo de dividendos, onde, a partir dos dados de mercado, dividendos correntes, preços correntes e uma estimativa de taxa de crescimento, chega-se ao retorno implícito no modelo de dividendos. O retorno do modelo de dividendos menos a taxa livre de risco é o prêmio pelo risco de mercado. Bom, falamos de dados, informações nos Estados Unidos e no Brasil. No Brasil, vale olhar o que o professor Assaf coloca nos livros que ele já escreveu, que ele escreve, que ele atualiza com frequência. O professor Assaf traz um argumento que é o seguinte: nós temos limitações de dados no mercado brasileiro. Há uma concentração muito grande, o nível de evidenciação é baixo, há baixa competitividade, baixa participação de ações ordinárias. Por isso, o professor Assaf traz a seguinte metodologia. Ele busca dados no mercado desenvolvido, no caso dos Estados Unidos, e acrescenta um prêmio pelo risco país, no caso, um prêmio pelo risco Brasil. Ele apresenta duas alternativas para se fazer isso. Uma, ele aplica todo o CPM com dados lá de fora e acrescenta o prêmio pelo risco país. Na outra, ele põe o prêmio pelo risco país para ser acrescido ao prêmio pelo risco de mercado.
veja que nesta segunda alternativa, este prêmio será multiplicado pelo beta. Neste livro, Finanças Corporativas e Valor, ele apresenta essas duas alternativas e traz para o prêmio Risco Brasil, ele traz nesse livro, ele traz o uso dos títulos públicos brasileiros, os C-Bonds, negociados no mercado internacional. Numa segunda obra, junto com o professor Fabiano, também do nosso departamento na FER Ribeirão Preto, eles colocam o uso do indicador de mercados emergentes calculado pelo banco JP Morgan. E há um indicador específico para o risco, aqui são mercados emergentes, mas há um indicador específico para o prêmio do risco país Brasil. E este seria o indicado para utilizar nesta formulação. Bom, se um dia vocês forem avançar academicamente ou profissionalmente nesta área, vale a pena também ler este artigo aqui de São Vicente, que também é um professor de finanças, hoje ele está no INSPER, e há esse artigo em que ele discute o uso de prêmio por risco país no cálculo do custo de capital de empresas. Vale a pena olhar tanto esta obra do professor Assaf, esta juntamente com o professor Fabiano, quanto esse artigo. Bom, terminamos a parte 2. Qualquer comentário, mandem-me um e-mail. Obrigado e até daqui a pouco na parte 3.